No nosso cantinho aqui do bate-papo, já preparadíssimo para receber a nossa convidada, Áurea Regina de Sá, jornalista, media trainer, coach em comunicação. E olha, eu aqui como apresentadora me comunico, não é, com você todos os dias. Mas será que do outro lado você realmente está entendendo aquilo que eu estou falando? Ou eu estou sendo claro o suficiente? Consegui manter a minha linha de raciocínio? Ou quando você está aí no seu dia a dia se comunicando, não é? Todo mundo usa a comunicação. A dona de casa, não é? Para falar com a família, a telefonista, os professores. Será que todo mundo está sendo claro o suficiente para passar a mensagem, não é? Que gostaria realmente de passar? É disso que a gente vai conversar, sobre uma comunicação próspera. Quais são essas dicas? Áurea, pode entrar, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer querida. enorme conhecer você pessoalmente, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Pode sentar, prazer. Fica à vontade, não é? Lembrando que Áurea já esteve, não é? Junto com o Jô Soares. A gente está separando um trechinho aí da entrevista, não é? E foi uma ótima experiência para você também. Um grande presente também. Mais um grande presente. Agora, comunicação, eu costumo dizer que é um presente. Apesar que, como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se estrumbica. Mas tem gente que se comunica demais e de forma errada também. Então, Áurea, para a gente começar o nosso bate-papo, como é que a gente pode praticar uma comunicação próspera? Vamos esquecer por enquanto das técnicas, porque Certo. quando a gente fala de se comunicar melhor, normalmente as pessoas pensam, então eu vou fazer um curso de oratória para falar em público. Sim, o resultado também pode favorecer esse momento, essa situação da comunicação em público. Mas eu entendo que a comunicação é desenvolvida em cada um de nós de uma forma interna, a partir do momento que você começa a refletir sobre você mesmo. Então é o que a gente chama de diálogo interno. Você discutindo com você, por exemplo, acabou de passar por uma situação e depois você pensa, mas por que eu reagi daquela forma? Por que será que o outro agiu daquela maneira depois que eu disse determinada fala? Isso nos ajuda a desenvolver. Então, para ter uma comunicação próspera, bem desenvolvida, é importante que a gente se desenvolva primeiro. Isso significa se conhecer, olhar para dentro. Começar a olhar pra gente, né? Porque se a gente fica só apontando, não, é porque ele é burro, ele não entende, ele é lento, por isso que ele não conseguiu entender, captar o que eu quis dizer. Isso não vai resolver. A gente precisa realmente olhar o outro, respeitá-lo, entender quais foram as motivações para aquele determinado comportamento, para aí sim a gente poder acionar os nossos recursos e poder oferecer uma comunicação mais adequada. Agora, Áurea, você que é coach em comunicação, você pode muito bem exemplificar, porque na verdade a gente conversava nos bastidores antes de começar o programa e a Áurea disse que se espelha muito nos exemplos do seu dia a dia, não é? Nas coisas que você vê rotineiramente ou as coisas que acontecem com você mesmo, Sim. não é? E coloca isso para as pessoas. Eu achei isso fantástico, essa sua ideia. Compartilha isso com a gente, por favor. Eu desenvolvo desde fevereiro do ano passado um podcast, que é um arquivo em áudio, eu mesma gravo, com algum tema ligado à comunicação. E mando isso pelo WhatsApp para as pessoas que quiserem. Você já me abriu o espaço, te agradeço, então eu convido você que está assistindo o programa, se quiser receber gratuitamente, é só fazer o cadastro no site. Posso falar? Claro, fique à vontade. É aureareginadesá.com.br/dicas. Nesse espaço tem um formulário para você colocar seu telefone, seu nome, para que a gente possa cadastrá-lo no WhatsApp e uma vez por semana cada um recebe um arquivo em áudio com um tema. Dessa semana... Desculpa te interromper, inclusive o site está aparecendo, olha, no rodapé do seu televisor, para você aí de casa anotar. Esse é o site, vai entrar no site geral, é só colocar, acrescentar *dicas, que daí você vai direto nesse formulário para se cadastrar, para receber esses áudios via WhatsApp. Por favor, Áurea. Isso é enviado para todo o Brasil, eu tenho a satisfação de poder oferecer isso para vários DDDs de todo o Brasil, pessoas que eu nem conheço e que estão recebendo e se utilizando dessas dicas. Muita gente até me retorna com um recadinho, olha, comecei a pensar sobre isso, estou agindo de forma diferente, porque a ideia é que a gente possa se transformar. Toda a vida se transforma o tempo inteiro. Uma planta se transforma, a partir do momento que nasce, ela vai crescendo, isso é transformação, e nós também. Então é importante que a gente possa reciclar a nossa forma de se comunicar. Toda situação é um aprendizado. Uma conversa no supermercado. Eu atendo um cliente, ele é político, e ele disse, eu quero expandir mais a minha comunicação, mas eu sinto algum constrangimento em puxar papo com pessoas que eu não conheço. Esse falar com estranhos, até já foi um tema de um podcast que eu fiz, muita gente tem essa restrição. Então eu coloco,
liberte-se, fale com estranhos. Como é que você vai puxar esse papo? Por exemplo, na fila do supermercado, você vê lá no carrinho do outro 1 quilo de mandioquinha. Você fala, olha, você comprou essa mandioquinha, me lembrou uma sopa que eu sei fazer, que é uma delícia. O outro pode até olhar e falar, não é? Pode acontecer. Eu ia falar isso, que tem gente que eu costumo falar com estranhos o tempo todo, não é? Não falo muito, né? Vocês já me conhecem, que eu não sou muito de falar. Então, acontece que às vezes as pessoas olham meio assustadas, assim, nossa. Né? Te conheço? Te conheço. Né? Aí a pessoa, depois que eu começo a falar, nossa, você não me é estranho. Aí começa a fazer, começa a ligar, né? Aí vai abrindo espaço. Mas tem gente que não é receptivo na hora que você aborda, faz essa abordagem. Mas é importante que a gente não se baseie nessas pessoas, que na minha opinião são poucas, para que a gente possa realmente exercitar isso. Então vamos levar o exemplo para quem se abre. E aí você pode trocar uma receita, dar uma dica, compartilhar alguma situação. Pode nascer uma amizade, pode não acontecer nada. Saiu lá, boa sorte na vida, tchau, tchau. Tudo bem. Pelo menos você pode exercitar a sua forma de falar, seu vocabulário, a forma de abordar o outro. Que é claro, a gente tem que exercitar isso porque você acabou de ressaltar, nem todo mundo é receptivo. Então, será que a minha maneira de abordar a pessoa foi muito incisiva, muito invasiva? Assustou, né, no primeiro momento? Então eu preciso medir isso. Numa próxima situação eu vou mais de leve. E assim você vai construindo a sua forma de se comunicar. Não significa que depois dessa construção, pronto, tenho o modelo, posso aplicar com todos que vai dar certo. Porque cada pessoa é uma pessoa. Não é receita de bolo. Não é. Se fosse, seria tão simples, não é? Se tudo na vida tivesse uma receitinha pra gente seguir, seria tão simples. Simples, mas talvez pouco desafiador. Exatamente. E a gente gosta de ser desafiado, né? Mesmo as pessoas que acham que não, o desafio dá aquele friozinho da barriga, aquela coisa de você buscar sempre algo a mais, né, Áurea? E a gente que vai lidando com isso, que vai entendendo, como um cliente uma vez me falou, olha, eu estava numa conversa e chegou uma pessoa exaltada, cobrando, fazendo uma manifestação verbal de alguma indignação dele e estava me acusando de algo. Eu pensei, eu tenho dois caminhos, ou eu vou e bato de frente, quem você pensa que você é? Você está falando assim aí já comigo? Vira uma guerra. A conversa vira discussão já, né? Tem resultado positivo? Não. Nenhum. Então ele parou e pensou, peraí, deixa o moço se acalmar. Ele disse que deu a volta nessa roda de pessoas, foi até o lado do moço, viu que ele estava mais calmo e falou, gostaria de colocar minha posição. Você está aberto para me ouvir? Pronto. Desmontou o rapaz, eles conversaram, no final o rapaz que estava exaltado agradeceu a ele pela forma como ele se posicionou. Então a gente sempre tem o poder da escolha. Como é que eu vou me posicionar nesse momento? E a partir dessa escolha, dessa decisão, nós vamos ter resultados também, né? Eu gosto de lembrar da frase do Albert Einstein que dizia que se você fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Não vai mudar nunca, né? Nunca. Né? Então é sempre, toda vez que a Michelle faz uma receita, ela mesma diz, eu resolvi criar alguma coisa diferente aqui. Bom, saiu um resultado, um prato diferente, com um sabor diferente, que agradou pessoas diferentes. E esse medo de arriscar, não acaba podando realmente, não é? Essas asas da criatividade, essa vontade de seguir adiante ou até de buscar novos caminhos, não é? Por que não? Você falou uma coisa importante, Fabiana. Ousadia é um ingrediente muito importante para um comunicador. E não é aquela ousadia atrevida, num sentido ser petulante, ruim, ou muito invasivo, intrometido, não. Mas, de novo, uma ousadia moderada que faz com que você amplie, né? Abra o caminho, possa lidar com a pessoa, com o seu interlocutor de uma forma amigável. Se você optar por ficar quieto, não ser nem um pouco ousado, talvez não vire nenhum papo ali, né? Então é importante silêncio, ter na verdade, tudo tem seu momento, né, Áurea? Na verdade, as pessoas muitas vezes acabam se perdendo pelo calor da situação, não conseguem controlar o emocional, não é? E esse emocional acaba misturando, vira uma miscelânea de sentimentos e isso acaba saindo. E aquele negócio, falei demais. Isso acontece muito, né? Como é que eu posso voltar o relógio para refazer aquela fala, não ser mal criado, enfim, etc. Por isso que é importante se conhecer. A gente não tem um gravador que fica o tempo inteiro nos acompanhando ou um espelhinho para saber se eu estou fazendo caras e bocas. De repente você fala alguma coisa que para mim eu faço... O que eu quero dizer com essa cara torta? E às vezes a pessoa nem percebe que fez, né? Então por isso esse autoconhecimento é valioso. Eu não tenho o espelhinho que está ali me mostrando se eu estou fazendo caras e bocas tortas, mas eu me conheço, eu sei que eu reagi negativamente. Qual é o momento em que eu posso então segurar esse
fazer cara de paisagem às vezes. Por que não? Isso não é ser falso. Isso é saber equilibrar o emocional. Eu preciso demonstrar tudo que eu estou sentindo. Se eu venho, eu sempre gosto desse exemplo. Se eu venho aqui na entrevista, estou com a unha encravada no pé e está doendo, eu vou ficar aqui... Ninguém vai entender. Mas eu estou sofrendo por quê? E se eu não explicar que a unha do pé está doendo? Como é que alguém vai me compreender? Então eu não preciso e nem devo ser tão transparente em todos os momentos. A comunicação é sempre estratégica. Eu posso colocar uma informação agora, outra eu posso omitir, para que eu possa lidar melhor com as situações e com as pessoas e favorecer todo o ambiente. E você de casa, como eu disse, não é, no início aqui do nosso bate-papo com a Áurea, ela visitou Jô Soares em 2012, 2010, não é? E a gente tem um trechinho aí da entrevista para você de casa acompanhar junto com a gente, não é? Essa passagem que com certeza ficou marcada aí na vida da Áurea. Vamos lá, na sua tela. Rodou. Ela dá dicas de como se comportar durante uma entrevista. Às vezes é o que faz também, o que fazem os marqueteiros. Eu vou conversar com Áurea Regina de Sá. Você dá dicas para os clientes da maneira que eles devem agir diante das câmeras, diante de entrevistas ou aulas? Como é que é a coisa? O treinamento de mídia, que em inglês se chama Media Training, é o treinamento específico para esse tipo de orientação. Quer dizer, todo porta-voz, seja da área pública, ocupantes de órgãos públicos ou políticos, do segmento privado, todo tipo de empresa que quer se expor na mídia, tem contato com jornalistas. E muitas vezes eles deixam de aproveitar essa rica oportunidade e gratuita de maneira correta. Erram na hora de dar entrevista, falam que não deveriam, se relacionam com o apresentador ou o repórter de maneira inadequada e isso acaba implicando na imagem final. Implicando na imagem final ou na primeira impressão que você gostaria de deixar, sim, não é verdade? As duas coisas valem. E na verdade a gente consegue é um treino realmente, você conseguir se controlar, por mais nervoso que você tenha passado ou que aquela situação queira te deixar fora de controle, isso é um treino realmente para não passar isso, porque a voz também passa se você está nervoso, ansioso, o jeito que você aborda, não é? Aquele tipo de comunicação. Como é que é tudo isso? Realmente são dicas, é treinamento? É importante saber qual imagem você quer passar para as pessoas. Então tem gente que diz, eu sou do tipo pavio curto, bateu, levou. Você gosta de ser assim? É importante que você carregue essa imagem? Que tipo de benefícios você tem com essa imagem? Um outro ponto radical. Eu sou muito boazinha, qualquer coisa que falam para mim, me levam no bico porque eu sou ingênuo. Tá. Essa é a imagem que você quer passar? Então, a gente define, nós somos adultos, já podemos definir isso. A partir disso, nós vamos ter uma comunicação alinhada com essa escolha. Agora, é claro, eu posso ter uma fala mais meiga em alguns momentos e mais pontual em outros. Isso não quer dizer que eu sou mutante, cada hora eu tô de um jeito. Que agora todo mundo é bipolar, né? Não é, gente. São formas de você, às vezes, desarmar outra pessoa que está perto de você, está querendo, não é, crescer aí num posicionamento e você se conseguir manter o controle da situação, o que não é nada fácil. Conversar sobre isso é fácil, mas no calor da situação, vai treino mesmo. Mas à medida em que você começa a perceber tudo, eu brinco que como se tivessem botões na gente. Então liga o seu botão da audição e começa a prestar atenção nas coisas que você fala e nas coisas que o outro fala para você. Tem até aquela diferença entre você escuta ou ouve. Eu estou escutando, o barulho está aqui, mas será que eu estou na essência ouvindo você, o que você tem para me dizer? Tentando entender nas entrelinhas o que você carrega na sua mensagem? Isso pode favorecer o nosso bate-papo. Ou então eu estou ali na superficialidade. Tá? Isso também inclui a expressividade corporal, os meus gestos, o meu semblante, todos os movimentos da face, a forma como eu ando, a forma como eu me visto, tudo isso é comunicação. Comunicação é 360 graus, ela envolve vários aspectos. E a parte interior, então o meu humor, o meu emocional, como é que eu deixo isso extravasar quando eu me manifesto nas várias interações no dia a dia? Eu posso controlar isso, né? Faz parte do nosso poder controlar isso. Então aquela justificativa, quando eu vi eu já falei, pronto, aí já falei o que não devia, eu já falei mais que a boca e já era.
Tá, se você já admite que está percebendo que tem esse comportamento, é um grande passo. É um autoconhecimento. Autoconhecimento, pelo menos percebeu. Pode ser que existam pessoas que recebam esse feedback e a pessoa fala, não, eu não sou assim, imagina, você está maluco. Né? Então, se olhar no espelho, ouvir esses feedbacks, é importante também para o autoconhecimento, para o desenvolvimento. E depois você vai aplicar as medidas. E tem um outro ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Quem é que se comunica melhor, hein? Homens ou mulheres? Tem gente falando que é mulherada porque fala demais. Quem sabe? A gente vai voltar com ela, que é coach em comunicação, que é expert no assunto, Áurea Regina de Sá, para falar disso e de outros aspectos também, dessa prática que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia para ter uma comunicação realmente próspera. Combinado? Combinado. Já volto. Muito obrigada. A pergunta que não quer calar, não é com a nossa convidada, Áurea Regina de Sá, ela que é jornalista, media trainer e também coach em comunicação, falando com a gente como podemos ter uma comunicação mais próspera. E é claro que a gente precisa se autoconhecer. Essa é uma dica fantástica. É o pontapé inicial para a sua comunicação ser aí, olha, positiva. Se autoconheça, para você ter autocontrole das suas emoções, para poder ter uma comunicação, não é, adequada. Agora, quem se comunica melhor, Áurea? Homens ou mulheres? Não tem essa competição de sexo. Mas eu entendo que se comunica melhor aquele que está mais aberto para se desenvolver. Pode ser o homem ou a mulher. Existem características específicas de cada sexo. Normalmente as mulheres são mais falantes, como você bem disse, já está provado que nós falamos muito mais palavras por dia do que os homens. Eles desenvolvem mais muito o lado racional do cérebro, então objetividade é um ponto importante para o homem. Ele não quer ouvir muita história, ele quer que vá direto ao ponto. E isso é uma maneira que ele tem de captar melhor a informação. E a mulher gosta de falar mais. Tudo bem, isso não quer dizer, como você também disse, que isso significa se comunicar melhor ou não. A gente tem que ouvir o outro, olhar o outro, né? A comunicação é sempre o outro. Se comunicar não quer dizer falar bem somente, mas ouvir também. E assim a gente consegue perceber todo o ambiente e pode oferecer uma comunicação melhor. Nesse aprimoramento da comunicação, não é? O que esse aprimoramento pode trazer de benefícios? Além da interação com as pessoas, você pode ampliar os seus relacionamentos, ter relacionamentos melhores com as pessoas que você já tem no seu círculo de amigos. No trabalho, você pode também desenvolver até a liderança, mesmo que não seja um líder, mas você vai se sentir melhor. Sabe de tudo, Fabiana, o que é o mais vantajoso é a gente se sentir bem. Quando você encontra o seu ponto. Porque muitas vezes, no coaching de comunicação, eu recebo muitas pessoas que dizem, eu sou tímido e eu quero falar mais, eu quero me desenvolver enquanto comunicador. Não precisa necessariamente ser aquele comunicador que vai virar o palestrante. Mas todos nós somos comunicadores o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em vários momentos. E a pessoa entende que ser mais reservado tem evitado oportunidades, por exemplo. Então, se comunicar melhor também pode ampliar as oportunidades de trabalho, de lazer. Quem é mais convidado para sair com os amigos? Talvez a pessoa que se comunique melhor do que aquela mais reservada, não é? Então, é importante que cada um avalie quais são os benefícios que você quer alcançar. Que desejo você tem? Porque a gente tem o estado em que nós estamos, então o meu momento é esse. Por exemplo, eu sou uma tímida. E aquilo não está me favorecendo. Qual é o outro lugar onde eu quero estar? Eu quero desenvolver minha comunicação, ser mais falante, ter mais amigos, ser mais querida pelas pessoas, estar nas rodas. Então eu preciso estabelecer um processo que vai me fazer sair daqui para chegar lá. Esse processo, quem facilita é a metodologia do coaching, que favorece com que as pessoas possam se conhecer, se desenvolver, passar a refletir sobre a sua maneira de ser e sim poder ter uma comunicação mais próspera. Posso aproveitar a sua presença aqui e pedir, não é, se tem como você dar algumas dicas realmente para as pessoas que estão nos acompanhando, que possam colocar em prática para ser um melhor profissional, para se sentir melhor na área que decidiu seguir profissionalmente? Então, o primeiro passo é você olhar para você mesmo e entender o que você quer. Porque sem objetivo, sem meta, a gente não chega a lugar nenhum. É importante entender. Então, se a meta é ligada à comunicação, tem uma cliente que diz, eu quero ser uma conferencista de sucesso. Essa é a meta dela, estamos trabalhando isso. O outro só quer deixar de ser tímido, não que seja menor ou maior, mas cada um tem uma meta, um desejo.
A partir do momento em que você estabelece essa meta, você vai pensar quais são as tarefas que você pode desenvolver para chegar lá. Por exemplo, se eu sou tímido, então eu me habilito a desenvolver a comunicação, já que eu decidi fazer isso, e vou ser um pouquinho mais ousado para falar com estranhos. Não significa que você vai parar alguém na rua, ficar parecendo pegadinha de televisão, né? Não precisa tudo isso. Mas num supermercado, numa fila de banco, começar a conversar. São pessoas estranhas, não são? Que você talvez nem veja mais. Então, se o medo é pagar mico, por que mico? Não é? Você vai ali estabelecer uma conversa. Pode receber um feedback super interessante que vai estimulá-lo a continuar conversando. Agora, claro que tem o outro extremo, a pessoa que talvez fale demais e precise se conter. Também é importante avaliar. Quando é que o outro começa a olhar no relógio, no celular, enquanto eu estou falando, é um sinal de que eu tenho que parar de falar, né? O tão famoso desconfiômetro, né? Isso. Acho que tem alguma coisa que não está deixando a pessoa tão à vontade. Ou as assim. pessoas já não estão olhando mais para você, porque olho no olho passa confiança. Mas eu estou ali conversando e o outro está, né, folheia uma revista, olha no celular, ele não quer interagir comigo, então eu preciso desconfiar e entender que talvez eu esteja passando dos limites. Essas avaliações que no começo fica parecendo assim um policiamento. Eu preciso olhar, perceber, olhar em volta, tal, pode provocar um certo estresse, mas aos poucos isso vai entrando, vai se internalizando. Vai fluido pessoa. aí, né? Flui de forma mais tranquila. É como quando a gente aprende a dirigir um carro. No começo você tem que prestar atenção É em mecânico, tudo. não é no começo. E fica quanto tempo tem que roncar essa marcha para eu poder trocar a outra? Hoje a gente nem presta atenção nisso e faz automaticamente. A mesma coisa é com o desenvolvimento da comunicação. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo, porque o cheiro, não é? Daqui a pouco eu quero me comunicar com aquela batata. Com aquela batata, não é? A gente vai se comunicar um pouquinho assim, a distância, só pelo cheiro, não é? De Dona Michele Pimentel Bertanha com essa batata roast. Vira aí, Michele, como é que é o negócio? Como é que faz agora? Virou. Daí, dá uma ajeitadinha. Dá uma ajeitadinha. Que coisa mais bonita, gente do céu. Dá uma tombadinha, Mi. Ó. Aqui esse ponto pra mim tá bom, mas é o gosto da pessoa também, né, Fá? Pra você tá bom, Áurea? Excelente. Pra mim também tá bom. Vai ficar melhor daqui a pouco. Tá, vai ficar melhor com a gente se comunicando diretamente com essa batata. Tete a tete com a batata. Agora, quer receber, não é, os áudios com essas dicas? Eu acho que na vida a gente tá aberto, a gente tem que ser aberto para aprender, para ter, não é, mais conhecimento. Então, independente se você é um profissional da área de comunicação, a gente precisa se comunicar todos os dias. Então, aproveite, cadastre-se no site, não é, da Áurea Regina de Sá, que eu vou deixar para você os contatos. Olha, o site é o www.aureareginadesá.com.br. Acrescentando /dicas, já vai entrar direto no formulário para você se cadastrar e receber via WhatsApp esses áudios, não é? Com essas dicas fantásticas. E tenho também 2 telefones de Campinas, 0 operadora 19, é o mesmo DDD aqui de Limeira, 40627166, 40627166 ou 997976412. 997976412, se você se interessou desse processo de coaching, não é? Quer melhorar em algum aspecto da sua vida, com certeza a Áurea vai te ajudar e é expert no assunto para isso. Áurea, obrigada. Tô aprendendo muito. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu também aprendi muito. O gostoso disso é que a gente encontra tantas pessoas aqui no programa, não é? Que a nossa profissão não vira rotina nunca. Sim. Porque é sempre a coisa diferente que a gente ensina para os telespectadores e aprende também. Então, sou eternamente grata a vocês que vêm ao nosso programa. Obrigada mesmo. E a nós sucesso. pelas portas abertas. Muito obrigada. Fique à vontade. Tá bom? E você, para quem? Ah, verdade! Josiana Fagundes, beijo especial para você. A Jo é uma querida também, expert nos looks, que trabalha com essa comunicação visual. E a gente dá treinamento juntas. Não é? Maravilhoso. Maravilhoso o trabalho da Jo, que vem sempre aqui junto com a gente, tá? Beijo para você, Jo. Obrigada mesmo. A hora fica à vontade, tá?